Paulo Macedo é presidente da Caixa Geral de Depósitos desde 2017 e é um dos nomeados para os IRGA Awards 2023, desta vez na categoria CEO Award. Paulo Macedo, este é um contexto de facto muito especial para todos os setores, mas eu diria em particular para a banca. Como é que se afirma uma liderança num contexto de incerteza, enfim, geopolítica, mas sobretudo neste contexto, sobretudo até macroeconómica? Boa tarde, é com gosto que estou aqui para trocarmos estas impressões. Nós podemos encarar de forma mais direta a liderança em duas perspectivas. A própria liderança da Caixa enquanto elemento fundamental e preponderante no setor bancário em Portugal e, portanto, aí a liderança ameaçada pelos concorrentes. Temos uma forte competitividade na banca que não são apenas palavras. Nós vemos, por exemplo, como eu já disse há uns meses, e vemos agora evidências, diria eu, quase 15 em 15 dias, da guerra de preços no crédito à habitação, como às vezes... Já há mesmo uma guerra de preços? Desde anúncios de spreads zero até anúncios de taxas fixas, que nos primeiros anos são inferiores às taxas variáveis, até anúncios de promoções especiais só até ao fim do mês ou durante 3 meses, nós vemos tudo. Por outro lado, também na parte dos depósitos, nós vemos, inclusive, por exemplo, o caso da Caixa, que tem um depósito a um ano, completamente simples, 2,75, já vemos ofertas, portanto, 2,75 a 3 também há, 2 e tal, e portanto vemos aqui uma grande competitividade, e aqui vemos uma mudança permanente nas condições. Portanto, há um mercado muito competitivo, que em Portugal se torna mais competitivo porque há menos volumes. Como sabemos, houve uma transferência de depósitos para certificados de aforro. Sim. Também há menos pedido de crédito, designadamente à habitação, portanto a concorrência torna-se mais aguerrida e, obviamente, os líderes e os incumbentes em todos os países do mundo são os mais atacados. E, portanto, a nossa forma é responder com uma Caixa mais ágil, com uma Caixa e o mais ágil é que responda em tempo útil. As pessoas querem respostas da banca como querem respostas quando vão ao Google ou como querem no próprio dia ou no dia a seguir. Querem os processos também end-to-end e, portanto, querem, sobretudo, quando é que têm o dinheiro na conta ou quando é que a operação está aprovada, para eles depois decidirem de uma maneira muito clara e muito exigente. Portanto, a liderança tem esta nova e, portanto, tem estes novos impactos de uma concorrência que opera no mercado de menores volumes e que opera no mercado que é rentável, mas que está a projetar-se para o futuro, não é? Como sabemos, este ano vai haver bons resultados da banca. A questão não é... A Caixa vai bater recordes, não é? A Caixa vai ter resultados expressivos outra vez, esperemos nós. E, portanto, há este tipo de liderança. Depois há toda uma liderança que é uma liderança interna, que é uma liderança junto dos nossos clientes, junto das ofertas que temos que dar para as famílias, para as empresas, uma liderança em termos de produtos que vão ao encontro dos clientes, designadamente das empresas, mas também com soluções novas nas reestruturações das dívidas do crédito à habitação das famílias que necessitam, e também em termos daquilo que é hoje em dia uma liderança que está totalmente ainda mais focada que no passado na retenção e na atração de talento. E, portanto, eu diria que a liderança tem muitos aspectos comuns ao passado e com desafios do passado, mas como o António dizia, num contexto totalmente diferente, num contexto de muito maior incerteza e de maior aceleração. Isso leva a que as equipas sejam desafiadas e que as equipas designadamente da Caixa ainda sejam mais importantes no sentido de estarem focadas naquilo que são os clientes e naquilo que é servir as famílias e as empresas, quando há muitos motivos de distração, há muito ruído. De qualquer maneira, eu não queria deixar a questão geopolítica. A questão geopolítica afeta a banca, mas afeta para já sobretudo os nossos clientes, não é? Sim. Nós vimos clientes que por exemplo,
tinham políticas de abastecimento just in time, não é? Hoje têm que ter políticas de stock e de just in case, não é? Portanto, passou-se a ter que financiar muito mais logística, passou-se a ter que financiar muito mais stocks, passou-se a ter que financiar muito mais armazéns, portanto, um novo tipo de necessidades que surge. Isto a par daquilo que a banca também, a liderança na banca, que hoje em dia também a Caixa pretende ter, que é na parte do ESG, ou seja, em termos de não só ambientais, mas também em termos de governance e sociais. Eu vou juntar uma terceira dimensão da liderança, embora queira detalhar essas duas que pôs que são muito importantes. Que é falar da sua liderança, afinal, é candidato, é nomeado ao prémio CEO Award. É muito diferente, já esteve no setor público e privado, muito diferente, e sobretudo neste contexto, ser presidente executivo, CEO de uma empresa pública, de uma empresa privada. Numa empresa pública há menos instrumentos. Eu diria que não é totalmente o caso da Caixa, mas, por exemplo, quando estive na administração tributária, os instrumentos são menores. Sim. Quando se está no Ministério da Saúde, ainda são menores. E, portanto, por outro lado, tem-se o apelativo, tanto numa empresa privada como numa empresa pública, ou no organismo público como no organismo privado, nós podemos servir o Estado e o país. Mas também há ali um propósito mais direto e há ali um efeito mais direto, e diria eu que se está a mexer não necessariamente com coisas mais importantes, mas que têm impacto mais direto na vida das pessoas. E, portanto, também há esta compensação da parte do propósito e da parte do impacto. Mas, portanto, há alguns menos instrumentos. Agora, há uma coisa que é exatamente comum. É o talento e as pessoas certas. E, felizmente, na administração pública, designadamente no caso dos dirigentes, temos imensos dirigentes muitíssimo competentes, que lideram e constituem equipas. É melhor do que se diz? É melhor do que se diz, não tenho dúvidas. As minhas experiências, quer na saúde, quer na autoridade tributária, pessoas do melhor que eu já vi. E na Caixa Geral de Depósito, também teve no banco privado, quais são as exigências que se colocam ao líder de um banco público, como diz? Eu acho interessante a expressão, é incumbente, mas na verdade quer ter uma atitude e uma atuação de mercado e não exatamente de incumbente, que é um posicionamento mais associado a um passado menos recente, digamos assim. Eu percebo exatamente o que quer dizer, mas a Caixa tem uma questão, que é a partir do momento em que somos supervisionados pelo BCE, tem exatamente as mesmas regras em termos de exigências de capitais, em termos de exigências de rentabilidades, em termos de exigências de provisionamento, em termos de custos de risco, etc. E, portanto, somos advertidos, ou somos recomendados, ou somos, se não atingimos certos parâmetros, ou enfim, até a supervisão corrente é exatamente igual, e, portanto, as regras e os rácios são exatamente iguais. Nenhum banco. Aliás, não haveria uma desconfiança relativamente dos bancos públicos aos privados se fosse mais tolerante com os bancos públicos, ou se deixasse, enfim, lhes querer deixar, e tal, vocês precisam de ser rentáveis, mas é só metade dos outros. Isso a prazo seria catastrófico, não é? Portanto, daria menos confiança. Portanto, essa parte é exigente, é uma parte que nós vemos que temos que competir exatamente como os outros, mas também não esquecemos. Teve um investimento pesado do acionista-Estado associado com teve um investimento, e aliás, quando nós falamos dos bancos rentáveis e da Caixa, como eu lhe estava a dizer, que vai apresentar novamente resultados bastante expressivos, também vale a pena ver que teve 6 anos de prejuízos seguidos. Portanto, é bom ver também os períodos de tempo mais alargados, e portanto nós só este ano é que vamos passar a cobrir os prejuízos desde 2011, e portanto ficar este ano 2023. Portanto, ficar nesta dúzia de anos com uma rentabilidade de 0,1 ou de 0,2, qualquer coisa assim. E portanto, mas é importante a fase em que estamos numa fase sólida, com um capital dos mais sólidos em termos europeus, com uma rentabilidade que também vai ser satisfatória, e com o custo do risco controlado. E portanto, neste sentido, temos que concorrer de igual modo. Depois há um conjunto de questões que a
Caixa não esquece, por exemplo, independentemente do encerramento da agência A ou da agência B, a nossa presença nos concelhos do país é relevante e, por exemplo, só no interior nós temos o dobro das agências do banco a seguir a nós. Se não fosse pública, provavelmente não as teria, não é? Se fosse apenas um ponto de vista totalmente racional, não as teria, e teria, há outros bancos, portanto, nossos concorrentes, que com muito menos pessoas têm mais ou menos o mesmo produto bancário, porque levam a eficiência a um extremo muito significativo. De qualquer maneira, também há uma aposta por sermos públicos no crédito de médio e longo prazo, portanto, temos a liderança quer na parte das empresas, quer na parte das famílias. Somos também, de alguma forma, um market maker, somos nós os únicos que estamos a fazer publicidade das taxas que damos, que é para desaparecer aquela ideia que ninguém remunera os depósitos, e portanto nós já fizemos publicidade em todos os jornais para ser muito claro quais é que são as taxas praticadas e para convidar as pessoas a ir ao site e para convidar as pessoas a telefonar ao seu gestor de cliente. Somos também temos noção que inspiramos, somos um pilar importante em termos de confiança. Quando os depósitos eram negativos e que a Caixa tinha prejuízo significativo, isto foi em início de 22, portanto não foi há 10 anos. Portanto foi no início do ano passado que isto acontecia. Nós, portanto, sempre acarinhámos também, continuámos a acarinhar esses clientes que só tinham depósitos, porque a nossa continuidade e a confiança passa este tipo de ciclos. E, por outro lado, fazemos muitos, como é sabido, fazemos muitos serviços ao Estado. Há depósitos de valores que são feitos obrigatoriamente na Caixa e que são um encargo para a Caixa, mas que a Caixa faz. Tem serviços também, é uma referência à questão do tipo de pressário que nós fazemos, independentemente da discussão sobre comissões, e a Caixa este ano deverá baixar em termos absolutos as suas comissões e já não as aumentou, como foi anunciado. Nós anunciámos isso o ano passado. Não as aumentámos e, portanto, em termos líquidos, em termos de, digamos, reais, quer dizer que baixaram, uma vez que a inflação foi muito superior, foi significativa, e, portanto, de alguma forma também somos, não direi um market maker, mas somos uma referência porque temos uma cota de mercado relevante. Sim, e essa é uma dimensão importante nessa função de market maker, se quiser, de um banco público. Sente a pressão mediática, se quiser. Falávamos há pouco e acabava de dizer. Tem feito publicidade para expressar, para deixar claro no mercado que a Caixa tem sido ativa. Senão ignoram. Senão a conclusão é ninguém está a fazer nada. E depois, mais do que isso, pede-se, e a Caixa tem essa obrigação. Essa pressão mediática condiciona de alguma forma o que é a liderança e a gestão do Banco Público? Eu leio jornais, portanto, leio jornais e estou atento. Tento separar algumas coisas, porque sobre a Caixa toda a gente tem uma opinião, e o António conhece muito bem. Há pessoas que defendem que deve ser imediatamente privatizada e que não tem qualquer razão. Há outros que não deve ser nada privatizada e que dizem que deve intervir muito mais na economia e até ter spreads máximos ou mínimos ou qualquer coisa, que vai contra todas as leis da concorrência, contra, enfim, tudo o que nós sabemos, e portanto quer dizer, nós tentamos ter algum distanciamento. Porquê? Porque todas as medidas que a Caixa toma hoje em dia não está a tomar para fazer os seus resultados do ano. Não é? Nós estamos, quer dizer, porque é que queremos ser mais competitivos? Quer dizer, se estamos com resultados expressivos, porque é que não nos deixamos estar quietos? Não nos deixamos estar quietos porque precisamente precisamos construir a Caixa daqui a 2 anos e daqui a 3 e daqui a 4. E isso temos que manter os nossos clientes, temos que captar outros clientes e temos que mostrar que somos competitivos, quer dizer, porque se fosse só pelo resultado não tínhamos este esforço. Falou há pouco de uma das dimensões, digamos assim, da liderança, que tem a ver com a concorrência. Apesar de tudo, parece uma ideia, digamos, instalada de que, por um lado, que há pouca concorrência, e aliás, associa-se muitas vezes à expressão, enfim, política, obviamente não jurídica, do cartel da banca. Mas isto também não é responsabilidade da banca para mostrar que, se calhar, há mais concorrência do que aquela que parece que há? Mas quer dizer, eu acho que primeiro as pessoas... Ou algo fácil, não é?
Pois, a banca, primeiro que seja perdoada, como eu já disse, vai demorar mais de uma década, portanto, essa parte, aliás, não é só fácil. É uma variável. Não é só fácil, é uma unanimidade, não é? Entre comentadores e políticos, etc. Não. Sim, E não são todos. Uma certa censura moral, não é? Não são todos. Está bem, mas a censura moral parece que é quase a quem tem lucros. Primeiro, portanto, primeiro são os da parte da imobiliária, depois são os da parte das farmacêuticas, depois são os da parte da banca, depois são os da parte dos supermercados, quer dizer, ou seja, nós vemos um setor com lucro e parece que imediatamente o temos que condenar. Quando, obviamente, tem que haver margens razoáveis, tem que haver uma consciência social, mas quer dizer, nós depois fixamos no ano em que estamos. Por exemplo, no caso da Caixa e nos bancos, quer dizer, o que eu disse para a Caixa, em termos de período de tempo, o sistema financeiro nos últimos 10 anos, ou nos últimos 12 anos, teve prejuízo. Sim. O sistema financeiro como um todo. E durante como um todo. Portanto, não vale a pena dizer também que o sistema financeiro ganhou muito dinheiro, ou que, quer dizer, houve gente que ganhou muito dinheiro. Sim. Mas os resultados do banco como um todo não são esses. Agora, a banca, eu acho que os nossos clientes em concreto sentem muito bem a questão da concorrência, tanto que vão com as propostas a um e a outro. E, por exemplo, os nossos clientes em concreto, raramente eu tenho um pedido de simulação que não tenha já sido com outro ou uma ou duas pessoas. E além disso, há outra figura, que é muitas das vezes quem vai pedir uma simulação à banca, vem através do mediador que já fez 3 consultas. Portanto, quer dizer, essa história de não haver concorrência, designadamente no crédito à habitação, então, onde sempre houve a maior concorrência de sempre. Porquê? Porque é onde toda a gente quer fazer a âncora. Sim. Não é? E é onde os bancos pequenos podem crescer mais depressa porque os volumes são grandes. Aliás, vemos isso hoje com bancos que fazem campanhas sistemáticas, que são de reduzida dimensão, como vimos no passado outros bancos de reduzida dimensão que faziam isso. E os grandes, obviamente, e o caso da Caixa, que é especializado no crédito à habitação e à construção, que quer se manter e quer continuar a ser uma referência. Mas a nossa liderança também passa por outros aspectos. Por exemplo, o plano que estava traçado não previa qualquer dividendo para o Estado, não é? Só, não sei o quê. Portanto, nós fizemos questão de, no segundo ano já estávamos a pagar dividendos ao Estado. A devolver ao Estado. A devolver ao Estado. E, portanto, e porque em termos de liderança tem que se poder dar um contributo em como as equipas das empresas públicas são tão boas como as outras e que o Estado pode fazer negócios e não necessariamente perdócios. Para fechar só este capítulo, considera que o mercado, tal como está equilibrado, com 5 grandes bancos, com um conjunto de bancos mais pequenos, ou pode haver movimentações? Não exatamente este ano, como é evidente, mas a prazo. Para garantir essa concorrência de que fala? Quer dizer, eu acho que enquanto nós tivermos um conjunto de bancos estrangeiros, enquanto a concorrência na área do retalho é muitíssimo grande. Depois, onde eu acho que a falta de concorrência que nós temos é em quê? No mercado de capitais. Temos ainda falta de concorrência nos private equities. Não é? Ou seja, temos falta de alternativas de financiamento, quer dizer, essas é que são as questões e, portanto, obviamente falo contra a banca, não é? Mas, quer dizer, o que nós precisamos, independentemente da dimensão, as autoridades todas dizem que é preciso consolidação, etc. E, portanto, nós não estamos propriamente focados, estamos mais focados neste momento em servir bem os nossos clientes e devolver o dinheiro ao Estado. E também podemos, e não estamos, como eu já disse, estamos atentos. Mas não é essa a prioridade. Mas, quer dizer, é muito mais importante, como ainda agora vimos, haver concorrência entre instrumentos e haver concorrência entre um mercado de capitais, que não há maneira de termos um mercado de capitais mais sólido, porque tem a ver também com as características de falta de capital e as dimensões, etc. Ou não gostarmos de empresas grandes, não é? Só gostamos das empresas micros e das nano e das não sei o quê. Portanto, não há assim um incentivo para as empresas passarem de médias a grandes e para de grandes poderem ir. Aliás, onde o escrutínio é maior, claro, onde se empregam pessoas com maiores ordenados,
não é? Onde Com há mais melhores competitividade, remunerações, melhores onde são mais obrigadas a competir com o exterior e, portanto, quer dizer, essa para mim é que seria, não é muito correto dizer isto, mas esses para mim é que eu gostava de ver era na economia portuguesa haver diversos instrumentos alternativos para o financiamento das empresas. Aliás, só para dizer uma coisa, é muito mais barato financiar uma empresa num banco que no mercado de capitais, como sabe. Pois é. Talvez explique porque é que a banca continua a ter tanto peso no financiamento, não é? Os retornos exigidos para capital puro e duro no mercado de capitais são muito maiores do que a banca do que e com esse escrutínio de que fala público, ainda por cima, não é? Porque é um escrutínio público, não é um escrutínio direto entre o financiador banco e o investidor. Falemos de pessoas. Como é que se lidera pessoas numa casa com as particularidades da Caixa, com uma pandemia e com os choques que nós estamos a viver da guerra? A transformação associada ao que é óbvio, que é a transformação tecnológica que está a atingir a banca também nas suas operações mais importantes. O caso da pandemia, as pessoas foram bastante generosas porque os mais de 500 agências da Caixa e os gabinetes da empresa, 40 e tal, portanto, tivemos quase 600 áreas, todas abertas e todas a servir os seus clientes e todas a dar crédito. E o que é que seria se a banca tivesse fechado naquela altura, que houve insegurança das pessoas, etc. Portanto, essa parte, a pandemia, as pessoas foram extremamente generosas, designadamente as da área comercial, que tiveram que estar na linha da frente sistematicamente. Depois, gerir as pessoas. Gerir as pessoas na Caixa tem várias vertentes, mas quero dizer, tem coisas que as pessoas encaram muito bem. Nós achamos que temos o melhor programa de formação da banca em Portugal, porque temos programas a decorrer neste momento, desde assistentes comerciais para gestores de clientes, para gerentes de balcão. Tivemos o ano passado, para diretores e para administradores, e inclusive para coordenadores, e portanto para coordenadores e assistentes comerciais penso que foi a primeira vez na história da Caixa que houve formação específica direcionada. Portanto, temos um bom programa de formação que é algo que impacta positivamente nas pessoas. Temos também oportunidades, ou seja, a Caixa está a reduzir pessoas em termos gerais. Aliás, para a Caixa acredito que seja um pouco mais fácil que nos outros bancos, porque todos os anos nós temos 400 pessoas a pedir para se reformarem. Portanto, exatamente. Temos as pessoas é que pedem, mas, portanto, ao mesmo tempo há várias oportunidades. Por exemplo, todas as oportunidades que há hoje em dia no compliance que não existia, todas as oportunidades que há no risco e nos diferentes tipos de risco, novas áreas, toda a parte que há no Data Intelligence, e nós já temos um grupo de 15 pessoas só na parte do Analytics e da inteligência artificial, etc. Temos um pequeno ESG, por exemplo. No ESG temos um departamento que só se ocupa de toda a nossa atividade, que é mais importante, partilhado com o risco da classificação de rating dos nossos clientes. Nós temos 300 mil clientes que têm um rating financeiro e têm um rating ESG. Ainda embrionário, porque, como o António sabe, não há dados publicados oficiais, nem obrigatoriamente, nem sequer para as grandes empresas. Portanto, quer dizer, não defendo que os dados sejam obrigatórios para as micro nem para as pequenas empresas, mas, por exemplo, empresas com faturações acima de 50 milhões, 100 milhões, quer dizer, isso já deveria haver dados que permitam... Aquele palavrão que é taxonomia que fosse comparável e clara para toda a gente, não é? E, sobretudo, que pudessem, de facto, as empresas receber mensagens concretas em vez de ser só uma questão de moda, ou que vai ser importante, ou temos que fazer qualquer coisa. Quer dizer, onde é que eu estou e como é que posso evoluir. Claro. Evoluímos muito, por exemplo, nas classificações de risco em termos físicos, em termos climáticos, em termos... Portanto, isso temos uma classificação do país todo e das empresas do país todo. Estamos a apurar agora por freguesias, porque, como se sabe, em termos de concelhos há disparidades. Estamos a apurar, mas, por exemplo, esse é um pilar que está bastante desenvolvido. Depois temos que desenvolver outros, designadamente que tipo de trabalho
trabalho é que vamos fazer em termos de transição energética e quer dizer, é uma tolice dizer que algum banco não deve financiar empresas dos setores castanho. Quer dizer, os bancos têm que financiar as empresas do setor castanho para eles fazerem a transição. Com certeza. Será uma tolice se daqui a 30 anos ou qualquer coisa ainda se continuar a financiar tudo na mesma. Financiar só o castanho sem fazer essa transição. A Caixa consegue atrair os melhores talentos? A Caixa consegue atrair muito bons talentos. E eu respondo que sim. No outro dia tivemos uma pessoa com média de 20 do mestrado em sistemas de informação. Sim, porque quer dizer, a banca, não lhe vou estar aqui a dizer que a banca é a alternativa primeira dos jovens. Agora, o que lhe digo é... Sim, mas não será provavelmente um problema específico da Caixa, não é? Agora, ser o maior banco, com áreas totalmente novas e com um banco, quer dizer, o que é que nós desta rentabilidade estamos a fazer para além de querer devolver o dinheiro ao Estado? Estamos a investir, nós somos de certeza das empresas que em Portugal investe mais em sistemas de informação, investe mais em cibersegurança, investe mais em analytics e, portanto, de facto, quer dizer, as pessoas que queiram aprender em novas áreas, nós temos uma oferta clara, que já também, que é importante também que as pessoas sejam comerciais, porque sim, claro. Existe é para servir clientes, mas quer dizer, temos estes dois tipos de perspectiva. E isso também temos alguma atratividade, no sentido que estamos espalhados pelo país todo, e portanto não há assim também tanto. Uma coisa é a procura de pessoas da IT em Lisboa e Porto, e no resto do país, outra coisa é a procura de pessoas no interior, e portanto conseguimos bons talentos. Os IRGA Awards deste ano têm aqui duas mensagens importantes, e uma particularmente relevante, que é, digamos, um modelo social mais equilibrado e inclusivo. Entendo que um banco público tem mais responsabilidades nesta dimensão da inclusão social, e volto a dizer, num contexto como o que estamos a viver. Tem mais responsabilidades na inclusão social desde que seja sustentável. Ok. E, por exemplo, tem uma responsabilidade clara na inclusão, no caso da digitalização. Porque hoje a exclusão bancária não é para a pessoa não ter conta bancária, nem é pelo local físico. Sim. Muitas das vezes o que nós ainda temos é pessoas que não têm os meios ou toda a literacia para utilizar os meios de pagamento e a internet sem se deslocar. E quanto mais velhas são as pessoas, devia ser exatamente ao contrário. Uma pessoa de 70 ou 80 anos tem todas as capacidades que nós hoje em dia sabemos de mexer num telemóvel. Sim. Quer dizer, e portanto, mexer na app depois de estar instalada e enfim, e hoje em dia todos nós, não há um único português que não entregue as declarações do IRS por forma eletrónica, uns com ajuda ou outros sem ajuda, mas quer dizer, portanto, esta parte da inclusão digital é uma coisa que nos preocupa. Depois, a outra parte que nos preocupa é também se as pessoas na Caixa têm condições suficientes, quer dizer, que pode ser sempre melhor, portanto há sempre razões de maior reivindicação ou de maior queixa, mas quer dizer, na Caixa a remuneração bruta máxima já são 1.359 euros e eu espero que no próximo ano chegar aos 1.500, ou neste momento já são perto de 1.400 euros, chegar a 1.500. 1.500 euros como mínimo para qualquer pessoa da Caixa já é perto do ordenado médio, que é baixo, como nós sabemos. Por outro lado, a remuneração média anda à volta dos 2.500 euros para não diretivos e anda à volta dos 2.300 euros para pensionistas. Portanto, há aqui uma questão de inclusão em termos dos colaboradores e das equipas. Dos nossos clientes, há nesta parte digital e também inclusão nesta parte toda de alguma reestruturação que foi preciso fazer nas famílias com crédito à habitação que geram maiores dificuldades, que felizmente em número portanto relativo não são muitas, mas em termos concretos há muitas famílias que têm necessidades e que precisam de apoio e têm tido esse apoio e portanto um processo que tem sido conduzido sem grandes problemas, porque finalmente, quer dizer, as pessoas têm problemas, mas tem-se conseguido resolver a maior parte deles, porque como sabe, quer dizer, o emprego continua alto, o preço das casas continua a valorizar e portanto tudo isto... Sobe menos, mas continua a subir, mas
portanto, tudo isto são fatores. Entretanto, durante a pandemia, que as pessoas o juro estava negativo, as pessoas amortizaram muito da sua casa, portanto, os LTVs são hoje muito menores e, portanto, faz com que as pessoas também queiram ter mais as suas casas e, basicamente, não há casas entregues ao banco. Nós não temos casas entregues ao banco. Está tudo em bom sinal de resiliência neste contexto. Nem temos vendas. Dos bancos e dos clientes. E também houve também alguma poupança que foi feita durante a pandemia. E, portanto, a questão é quanto mais sobem as taxas e por quanto tempo. Sim. Mas, portanto, neste momento, atendendo a várias dificuldades, e, portanto, são dificuldades de pessoas concretas, com famílias concretas, a que se tem que dar resposta, mas, portanto, em termos de mal parado, tem visto os números da banca e, portanto, a banca não tem nem filas à porta nas agências, nem tem números que sejam muito maus. Precisamos de resolver os casos concretos que temos vindo a resolver. Muito bem, obrigado pela sua disponibilidade. Muito Paulo obrigado. Macedo, Presidente da Caixa Geral de Depósitos, é um dos candidatos nomeados aos IRGA Awards 2023 na categoria CEO Award.